grande na família Bolsonaro. Casos de família. Casos de família, verdade, Franci. Vai lá. Michele diz que Flávio Bolsonaro a desrespeitou e considera ter sido apunhalada. Após pedido de desculpas do enteado, ela disse não sentir raiva de ninguém. Fernanda. Exatamente, esse vídeo movimentou ontem, né, tanto as redes sociais como as bases da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do Partido Liberal. O vídeo teve inicialmente o intuito de explicar por que Michele se posicionava contra uma aliança do Partido Liberal com o Ciro Gomes para o governo do estado. E ali ela citava personagens como André Fernandes, que chegou a soltar ali indiretas para Michele Bolsonaro, e aí no meio do vídeo ela começa a falar sobre o seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro. E aí quando ela começa a falar sobre ele, ela expõe uma série de situações que até então não era de conhecimento público. Michele Bolsonaro diz que nessa situação toda do Ceará foi apunhalada por Flávio Bolsonaro e também disse que em uma ligação telefônica ela foi humilhada pelo enteado. Além disso, a ex-primeira-dama chegou a citar que Flávio Bolsonaro considerava o seu apoio insignificante e que até esse momento da gravação do vídeo ela tinha procurado se manter em silêncio. A gente tem o trecho desse vídeo onde ela fala sobre essa relação com o parlamentar. Vamos acompanhar. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. É um vídeo longo, Amadeu, que tem a divisão em duas partes, mas nesse vídeo ela fala sobre outros aspectos, diz também que se Flávio quisesse conversar com ela, já teria conversado, já que vai pelo menos 2 vezes por semana na casa dela visitar o pai, Jair Bolsonaro, diz que não está preocupada com candidaturas e que o foco dela nesse momento é cuidar do atual marido, né, cuidar do marido que está passando por um processo de recuperação e ainda de prisão domiciliar. E aí todo esse vídeo acabou repercutindo muito. Houve também um vídeo que a gente vai trazer daqui a pouquinho do Flávio Bolsonaro ironizando a madrasta. Depois disso houve uma postagem com pedido de desculpas e aí Michele Bolsonaro fez também uma publicação nas redes sociais. A gente também tem o print dessa publicação que a gente vai trazer aqui para todo mundo acompanhar, que diz o seguinte: para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém, apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz. Essa foi a postagem feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que lá no vídeo fez questão de dizer que todas essas situações são de conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela também disse, a gente tem um trecho, que não falou tudo ainda. Vamos ver? É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras, nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Falei
quase tudo o que precisava ser dito. A verdade está aqui, para quem quiser ver. Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Olha a sutileza da fala, é no encerramento já do vídeo. Eu falei quase tudo. Ela deixa no ar que ainda tem coisa para dizer, mas que coisas seriam essas? Bem, agora vamos à análise. Eu começo com você, Eliezer. Amadeu, eu vejo uma crise de comando. É como se não estivesse ficado claro quem fala, quem lidera na ausência de Jair Bolsonaro. É o bolsonarismo do Flávio, que tem procurado ser mais moderado, se aproximar do centro, que negocia alguns valores e princípios em troca de aglutinação política, ou é o bolsonarismo da Michelle, que é menos flexível, que tem sido mais ideológica e por isso não aceita, por exemplo, a aliança com Ciro Gomes no Ceará? Então os dois podem até buscar o mesmo objetivo, que é fortalecer o movimento bolsonarista, mas com caminhos, estratégias diferentes. E isso acaba escancarando uma divisão interna no grupo. Aí há uma crise instalada, porque se dentro de casa não estão unidos, não estão convergindo, como isso vai gerar um sentimento de grupo para fora, externamente, entre os aliados? Então é preciso realmente, se querem competir de forma realmente direta com o presidente que está no poder, vão ter que pacificar essa situação no PL, no núcleo bolsonarista. Agora, aconteceram coisas aí que a gente não está sabendo que fizeram com que ela explodisse com esse vídeo. Denis? Amadeu, chama atenção esse vídeo, ela ter escolhido justamente o dia de ontem para fazer essa publicação, um dia antes, né, da análise do STF por parte aí da prisão domiciliar do Bolsonaro. Não sei se tem relação, não posso afirmar aqui, mas ela trouxe à tona uma discussão de 8 meses. Né? Há quanto tempo é que tem se falado sobre essa questão aí do apoio ao Ciro Gomes? E ela no discurso dela, ela mostrou um pouco de amadorismo, porque quando ela fala que vai fazer toda essa análise, que o apoio ele é por conta dos princípios e não por uma questão de estratégia, ela esquece do próprio marido dela, porque quando o Bolsonaro era presidente, ele teve que entregar a Casa Civil para o Centrão. E isso foi uma estratégia, porque senão ele não ia governar, né? Isso é uma realidade. E ela esquece que política ela é estratégia, né? Então, assim, por mais que ela tenha dito que ela tem uma certa experiência, e tem mesmo, elegeu 1000 mulheres aí por esse comando que ela tem, e é verdade, mas ela tem demonstrado nesse vídeo de ontem um certo amadorismo, fala de Deus, mas tem um coração cheio de rancor, a gente percebe isso no comportamento dela. Agora, o que mais causa estranheza é esse vídeo ter sido postado um dia antes da história da prisão domiciliar. Não sei se do Moraes decidir se renova ou não, né? Do Moraes decidir se renova ou não. Fecha, França, Michele, que a gente já vai para o Flávio. Olha, Amadeu, a gente inclusive vê aí que foi um vídeo muito bem produzido, tem até ali libras, tem toda uma produção envolvida, e eu particularmente não acredito que a Michele Bolsonaro ela fez esse vídeo, divulgou esse vídeo sem a anuência do presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto. Então acredito que dentro do Partido Liberal ainda há sim um grupo contrário ao Flávio Bolsonaro, porque vê nele um pré-candidato frágil, porque não envolve apenas esse caso da ligação com Daniel Vorcado, dos áudios com Daniel Vorcado, dos filhos de Jair Bolsonaro. Flávio sempre foi aquele que esteve ali mais envolvido em polêmicas desde a época em que ele atuava apenas no estado do Rio de Janeiro. Então acredito que Michele não está sozinha, há uma ala do PL que embarca com ela nessa, e acredito que o presidente nacional, Valdemar Costa Neto, é um desses nomes, porque ela é uma dirigente partidária e não teria feito esse vídeo, na minha análise, sem a anuência dele. Então, o Francis está colocando mais um ponto,
que Michele contou para o presidente Bolsonaro que ia gravar o que gravou e ia postar o que postou. O Valdemar também. Valdemar. Ah, não, para o Valdemar e não Valdemar. para o Bolsonaro. Ah, desculpa. Eu entendi que era para o Bolsonaro. Então ela combinou isso com o Valdemar. Eu acredito. Não com o Bolsonaro, com o Valdemar. Vamos colocar as coisas no seu pensamento. A Fernanda traz uma atualização, Denis, do que você falou da domiciliar de Bolsonaro. O assunto ficou para a semana que vem, Fernanda? Amadeu, a decisão sobre a manutenção dessa prisão domiciliar de Bolsonaro ou o envio dele para Papuda só vai acontecer na semana que vem, depois que houver o posicionamento da Procuradoria-Geral da República em relação à questão do transporte da Glock 9mm e também depois de consultas à equipe médica do ex-presidente. Então, só na próxima semana é que Alexandre de Moraes deve publicar qual será a decisão dele em relação a essa domiciliar. Então, fica para a semana que vem a decisão de Alexandre de Moraes. Olha, começo a duvidar se a domiciliar vai ser prorrogada. Meu sentimento ainda é esse, da prorrogação. Mas o Moraes está, ao pedir, aguardar mais documentos, relatórios, laudos técnicos, ele demonstra que ainda não firmou convicção sobre prorrogação ou não. Então, aguardemos para a semana que vem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora sim, vamos